Eu sou a Carol. Eu sou o Ralph, somos o casal Rigotti, em Areia, na Paraíba. Então, roda a vinheta. Iniciando a nossa passagem pela bela e pequena Areia, aqui na Paraíba. Com cerca de 22 mil habitantes, essa bela cidade está no Brejo Paraibano. Mas o que seria o Brejo Paraibano? Então, localização geográfica da pequena Areia, como a Carol falou, Brejo Paraibano, porque aqui é uma região que tem mais precipitação. É uma região de temperaturas um pouco mais amenas, lembrando que a gente está na porção oriental do Planalto da Borborema, mais ou menos 600 metros acima do nível do mar, e no inverno, pasmem, chega a fazer 12 graus de temperatura aqui no meio do agreste paraibano. E aqui também é conhecido como Caminhos do Frio. Pois é, Caminhos do Frio. Então a gente vai começar a perambular aqui pelo centro histórico. Já digo... E a história da Pequena Areia inicia-se em 1625. Ela era conhecida como Sertão dos Bruxaxás. Era uma alusão à tribo Bruxaxá. Depois foi elevada à condição de vila, com o nome de Vila Real do Brejo de Areia. Areia foi a primeira cidade do Brasil a libertar os escravos, 10 dias antes da oficialização da Lei Áurea, em 3 de maio de 1888. Passear no centro histórico de Areia é como voltar ao tempo. O Conjunto Histórico e Urbanístico de Areia foi tombado em 2006 pelo IPHAN. A cidade está situada na região do Brejo Paraibano, no topo da Serra da Borborema, a 618 metros de altitude. Sua bela paisagem natural é valorizada pelas ruas que acompanham a topografia acidentada do terreno. E foi aqui em Areia que nasceu o pintor Pedro Américo, que mais tarde vamos contar um pouquinho da sua história. E essa é a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Sua história iniciou-se antes de 1800, como uma palhoça onde o vigário de Mamanguape realizava celebrações mensais. Se tornou capela em 1809 e em 1834 a matriz foi erguida. Ao longo do tempo passou por muitas reformas. E hoje seu teto é todo pintado, uma verdadeira e legítima referência da arte barroca paraibana. Primeira e única cidade da Paraíba tombada como patrimônio histórico, arquitetônico e paisagístico do Brasil. Ela faz saltar aos olhos sua riqueza cultural através de seus casarios, seus engenhos e sua gente. E continuando a nossa peregrinação aqui pelo Centro Histórico de Areia, estou aqui com o seu João, casarão cultural aqui de Areia. Ele vai contar um pouquinho da casa pra gente, vai contar um pouquinho do que aconteceu nesse casarão. Isso aqui é um casarão colonial. Como o próprio nome já sugere, casarão pelo fato de ser uma construção grande. Colonial porque foi uma arquitetura que surgiu no Brasil colônia. Esse casarão foi a primeira casa e alvenaria, o primeiro sobrado povoado. Foi construído e inaugurado em 1818. Um português que veio de Portugal primeiro para o Recife. Chegando no Recife ele fez fortuna e depois de rico veio para cá. E construiu outras casas em alvenaria, fez um curtume, tinha 2 engenhos de açúcar, plantou algodão, criou gado, foi exportador de algodão. Aonde hoje é a padaria, ele fez uma bulandeira. A bulandeira era uma máquina rústica, nós temos um protótipo lá na frente, que se fazia a separação do caroço do algodão da pluma. Então era um descaraçador de algodão. Isso foi muito importante porque todo o algodão da região passou a vir para cá para ser beneficiado e aí transformou esse povoado e para depois a vila em um centro comercial, um entroncamento comercial que durou todo o século XIX. Então interagir, né? Então em 1818
quando o povoado passou a categoria de vila, ele foi candidato a ser capitão-mor, mas não foi escolhido porque não sabia ler nem escrever. Então foi escolhido. Mas tinha muito dinheiro. Muito dinheiro, muito desempreendimento e muito sucesso nos empreendimentos. Né? Em 1812 foi a Portugal casar, voltou casado em 1813, teve filhos, teve um filho e uma filha, gerou uma descendência que ainda hoje tem gente da família que entra por aqui. Zé Rufino, esse cidadão aqui, era bisneto dele. Esse prédio foi construído, inaugurado em 1818 e em 1971, 150 e poucos anos depois, esse prédio estava em ruínas. Eu era adolescente e já recebia recomendações dos pais, dos mais velhos e tal, que não permanecesse na frente do prédio, porque ele podia ruir. Já existia pessoas entrando no prédio para visitar, para comprar o prédio, demolir e construir um prédio moderno. O Zé Rufino era um senhor de engenho, próspero, visionário, um sujeito ligado à cultura, ligado à intelectualidade, e esse prédio estava em asta pública. Ele adiantou-se, comprou o prédio e durante 5 anos reformou o prédio. Foi orientado por um filho que é engenheiro e ligado a construções antigas, de forma que ele passou 5 anos reformando esse prédio, mas conservou, não descaracterizou a arquitetura inicial. Fez tudo para que o prédio permanecesse. Então, por isso hoje esse prédio chama-se Casarão Solar Zé Rufino, em homenagem a Zé Rufino, que era bisneto do português que construiu esse prédio. São 35 aposentos e uma senzala com seus cubículos individuais, até hoje preservados. A influência da arquitetura colonial portuguesa, o Casarão José Rufino, como ficou conhecido, abriga hoje a Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e o Ponto de Cultura Viva o Museu. O lugar inspira e respira cultura, repleto de simbolismo. A história ganha vida em cada detalhe exposto, desde a mobília de época até as preciosas peças de antiguidade. Ah, e não podemos esquecer do seu João, que foi uma verdadeira enciclopédia. A vontade de sair do museu não existiu. Essa região perdeu a apogeu do algodão para o algodão norte-americano, né? Isso. Houve aquela situação dos Estados Unidos. Sim, esse algodão aqui já é o algodão herbáceo, já é o algodão que veio da América do Norte. Porque antes o algodão que se produzia aqui era um algodão da região mesmo, chamado mocó ou seridó. Então era um algodão que tinha uma produtividade baixa, mas tinha uma fibra longa. Esse algodão aqui, depois de muito melhoramento genético, ele tem uma fibra com 27 milímetros. O algodão mocó chegava a 54 milímetros. Quanto maior for a fibra, melhor, mais delicado, mais forte vai ser o fio. Consequentemente, melhor vai ser o tecido. Né? Então, na época, a Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará tem o melhor algodão do mundo. Essa senzala aqui, a gente está vendo que ela faz parte da Casa Grande, é uma extensão da Casa Grande. Então, provavelmente, ele era um cara que convivia mais pacificamente com os escravos dele. Senão ele não tinha, né? Às vezes as pessoas dizem que ele era um comércio como se fosse uma vitrine de escravo. A gente não encontra isso na literatura, então não posso afirmar isso. Que tinha tronco aqui. Não existe isso na literatura. Então... Agradecendo demais ao seu João por toda a receptividade. Tem muita parte da história que a gente nunca vai saber, mas a gente pode sentir. E assim carregamos lembranças tristes e resgatamos uma história que não deve ser esquecida e repetida. E agora viemos conhecer o primeiro teatro da Paraíba, conhecido como Teatro Minerva. Ele foi inaugurado em 1859, possui uma acústica de excelente qualidade, edificado com o objetivo de arrecadar fundos para a libertação
dos Escravizados. Seu primeiro nome foi Teatro Recreio Dramático. O nome do teatro é uma homenagem à deusa das artes e da sabedoria, Minerva, e foi concebido pelo areiense Horácio de Almeida, construído pelas famílias mais ricas do lugar. Atualmente se apresentam no teatro grupos de teatro local, o grupo de tradições folclóricas e peças de todo o estado. Nos seus áureos tempos, foi palco de grandes apresentações, inclusive internacionais. E a gente veio, logicamente, mostrar uma dessas apresentações para vocês. Né? E o teatro, quando as companhias vinham, as companhias traziam a moda da época, traziam a informação da época. Hoje a gente vê nos jornais, vê no Instagram, mas antigamente eram as companhias de teatro que traziam isso. O teatro tem capacidade para 200 pessoas, então vieram tanta gente que vinha para o teatro na época, que uma só peça se apresentava 2, 3 vezes por noite. Então, ventinho bem gostoso. Agora a gente está no Engenho Triunfo. Lembrando que Areia é a capital paraibana da cachaça. Então a gente não poderia deixar de estar visitando o engenho e mostrar para vocês. O valor de entrada é R$20 por pessoa. Te dá direito a água à vontade, caldo de cana, degustação da cachaça, sorvete. A gente vai estar mostrando. Bora? Fizemos o passeio pelo Engenho Triunfo, conhecendo toda a sua produção. A gente achou o passeio bem comercial, sentimos aquela falta do turismo de experiência, que é um pouco mais de tranquilidade devido ao grande número de pessoas que estavam visitando ao mesmo tempo. Mas vale muito a pena conhecer. O lugar é lindo, perfeito para você tirar suas fotos, levar a sua cachaça. Não se esquecendo que o ambiente aqui é super instagramável. De volta ao centro de Areia, a gente veio conhecer a casa do Pedro Américo. Foi um momento de muita emoção, posso dizer assim. Não queria sair da casa. Já conhece aquela história, aquele turismo de experiência que eu sou apaixonada, que nós somos apaixonados. E aqui a gente está na casa de uma figura ilustríssima aqui da cidade de Areia, Pedro Américo. É simplesmente o autor do Grito do Ipiranga, não do grito propriamente dito, mas do quadro que ilustra esse momento histórico do nosso Brasilzão maravilhoso. E a história dele é um tanto curiosa. Segundo a Edilene, estava contando pra gente aqui agora há pouco, Pedro Américo, ele fazia um miolo do pão, ele fazia uma espécie de caricatura dos irmãos, dos pais, era um verdadeiro artista. E uma expedição de Dom Pedro II que estava passando aqui pela região, né, que você tinha os verdadeiros retratistas da época, que eram os desenhistas, aqueles que pintavam os quadros, estavam acompanhando essa expedição, e quem desenhava ficou doente naquele momento, que era um desenhista francês, e eles vieram até a cidade para conhecer essa criança de nome Pedro Américo, que tinha esse dom artístico, que aos 11 anos foi para o Rio de Janeiro estudar na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e se tornou esse artista brasileiro que pintou esses quadros, essas obras de arte. Então é uma figura ilustríssima aqui da cidade de Areia. Pedro Américo foi um dos maiores pintores do Brasil, deixando obras que permanecem vivas até hoje no imaginário coletivo da nação, como Batalha de Avaí, Fala de Trono e Tiradentes Esquartejado, reproduzidas aos milhões em livros escolares em todo o país.
O imóvel tem uma construção bem simples, mas para nós, como professores, simbolizou demais. Foi emocionante poder estar na casa em que Pedro Américo nasceu. Mais uma manhã se iniciando aqui em Areia, na Paraíba, esse lugarzinho lindo que a gente mostrou para vocês um pouquinho ao longo desse vídeo. Estou aqui ao lado dessa figura simpaticíssima e assim, de forma resumida, como surgiu a ideia da Casa de Ana? Conta pra gente só um pedacinho para instigar o turista a vir ouvir da sua boca aqui um pouquinho dessa história linda que você contou pra gente agora há pouco. A Casa de Ana foi construída através de um sonho, né, do meu sonho, do meu ex-marido. E aí, dentro de um processo de divórcio há 7 anos atrás, eu fiquei triste, deprimida, então tentei colocar a casa à venda, mas nesse meio tempo eu tentei ressignificar a casa e hoje eu tenho um sentido maravilhoso que é de receber, né, os hóspedes de forma afetiva. Então a casa que antes me trazia dor, hoje me traz amor. E transmite todo esse amor para você que viesse hospedar aqui na Casa de Ana. Então é com esse carinho, com esse amor que a gente finaliza esse vídeo aqui em Areia, essa cidadezinha linda, que a gente mostrou só uma pontinha para vocês. Então convidamos vocês a virem conhecer a Areia também. É isso.